Salmo 121. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita de dia, o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém? Amém? Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim para ela: não desista. Mesmo quando você não estiver entendendo nada, não desista. Eu preciso pedir permissão para conversar com você hoje sobre um assunto que diz respeito à minha vida e à minha família, de uma luta de uma provação que está durando 6 anos, mas que por esses dias será uma página completamente virada. Amém? Há 6 anos, vocês lembram que alguns dias aqui eu tenho dito para vocês: orem por mim. Amém? Quem lembra disso? Os que estão visitando não, mas as nossas ovelhas, nossos discípulos, lembram disso. Orem por mim. Não é só o pastor que tem que orar pelas ovelhas, as ovelhas também precisam orar pelo seu pastor. Você lembra disso? Você lembra que alguns dias eu tenho declarado aqui: diga para o seu vizinho, já está resolvido. Só aguarde a confirmação de Deus, porque já está resolvido. Amém? Há 6 anos, nós descobrimos que a minha esposa tinha um tumor na cabeça. Um tumor que nasce no ouvido, chamado de neurinoma do acústico. Esse tumor muita gente tem, nem sequer sabe que tem. Muitas pessoas têm ele durante a vida toda e morrem com ele, sem nunca descobrir que um dia teve esse tumor. Porque é um tumor que ele cresce muito lentamente e às vezes ele cresce um pouquinho e para de crescer e não cresce mais. É um tumor benigno, ele não é maligno, ele é benigno. Mas quando ele cresce, ele se transforma em um grande problema, porque ele cresce do ouvido para dentro do cérebro. Ele cresce numa região muito perigosa e aonde não há espaços. Os espaços são milimétricos. Então foi descoberto esse tumor porque ela passou a ouvir com dificuldade de um lado, e o meu filho percebeu, Israel, esse que estava tocando teclado, e disse: mãe, a senhora não está ouvindo bem, é bom a senhora ir no médico ver o que é isso. Então ela foi ao médico, fez um exame, fez uma ressonância, e descobriu-se um neurinoma do acústico. O médico disse: olha, ele é pequeno, não compensa operar, não vale a pena operar, porque é uma cirurgia, olha para cá gente, por favor, é uma cirurgia de alto risco, é uma cirurgia muito agressiva, que tem um pós-operatório muito complicado, e pelo tamanho que ele está, não vale a pena operar. O que a senhora já perdeu de audição, não recupera mais, mesmo operando. Então a gente vai acompanhar. Se ele crescer e for crescendo, a gente opera, não tem outro jeito. Então a gente passou a acompanhar esse tumor há 6 anos. E ele foi crescendo muito lentamente, ele cresce muito lentamente, mas ele foi crescendo. E ela começou a sentir muitas dores de cabeça, muita náusea, muita tontura, e uma microfonia, um zumbido
que ininterrupto, 24 horas por dia, ouvindo esse zumbido dentro da cabeça dela. Eu não sei como ela não enlouqueceu, já teria enlouquecido no primeiro dia, mas ela não enlouqueceu. E aí ele cresceu de tal forma que há 1 ano e meio atrás, eu fui a São Paulo, levei os exames dela, conversei com um especialista, e ele disse: olha, você tem 2 opções, ou você opera, faz a cirurgia tradicional, que tem todos os riscos, que é agressiva, que pode deixar sequelas, entre elas paralisia do corpo, paralisia facial, cegueira e sequelas permanentes, irreversíveis. Ou você pode tentar uma radiocirurgia, que em 80% dos casos dá certo. A radiocirurgia é radioterapia, a mesma coisa, só que nesse caso se chama de radiocirurgia, porque se trata de um tumor benigno. Então a intenção é matar o tumor, queimar o tumor onde ele está, mata ele, ele murcha, e ali ele murcha e não cresce mais, pelo contrário, ele diminui um pouco. A ideia era essa. Aqui em Fortaleza não tínhamos um local onde fazer, porque aqui não tem um equipamento que faz esse tipo de procedimento, ou em São Paulo, ou no Rio Grande do Norte. E há 1 ano e meio atrás nós fomos para o Rio Grande do Norte. Foi 1 semana de tratamento lá no Rio Grande do Norte, indo e voltando, lá em Mossoró, mas fizemos esse procedimento da radiocirurgia, em que um dos médicos aqui de Fortaleza disseram que não era bom fazer, porque se fizesse e não desse certo, a parte ia ficar muito danificada, a área, e depois para operar ia ficar mais difícil, blá, 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 mas eu ouvi outras opiniões, a gente orou, e na época a gente decidiu fazer. Fizemos, com muita fé, com muita esperança, com muita convicção, de que ia dar tudo certo. Fizemos a radiocirurgia, há 1 ano e meio atrás, e o tumor voltou a crescer, e começou a crescer rápido, biologicamente ativo, crescendo rápido, e ela começou a sentir tontura para desmaiar, e dor de cabeça muito forte, e o incômodo do zumbido, começou a ficar insuportável, as sequelas, os sintomas do tumor, sequela não, sintoma do tumor. Então a gente foi no médico que começou a acompanhar desde o começo, com o último exame, e ele disse assim: olha, ela não tem jeito, vai ter que operar. E eu não queria operar, porque eu não queria que ela passasse por esse sofrimento, eu não queria que ela passasse por toda essa angústia, eu não queria operar porque, primeiro, é uma cirurgia de alto risco, uma cirurgia no cérebro, os espaços são pequenos, milimétricos, o médico não pode tremer, durante 8 horas ele não pode tremer, ele não pode tossir, ele não pode espirrar na hora da cirurgia, porque se ele treme 1 milímetro para a direita ou para a esquerda, ele danifica um nervo que causa uma cegueira, danifica o nervo da face, que causa uma lesão facial permanente, uma paralisia facial permanente. Você sabe o que é uma paralisia facial permanente? Uma parte do rosto morre, só que essa parte do rosto que morre, a parte que está boa, ela puxa a parte que não tem mais força, e o rosto da pessoa empena todinho, e a pessoa fica com essa deformação para o resto da vida. Então eu não queria que muitas pessoas morrem na mesa de cirurgia, porque é uma cirurgia complexa, pode ter um edema, o cérebro pode inchar, pode vazar sangue para dentro do cérebro, é muita complexidade. Então não depende apenas do homem, depende de Deus. Deus tem que estar no absoluto controle da situação. E quando nós fomos e o médico disse que ia fazer a cirurgia dela, esse neurocirurgião e esse otorrino, os dois iam fazer a cirurgia dela, eles cobraram um absurdo de dinheiro, a gente está no plano, eles cobraram um absurdo de dinheiro, e ele disse o seguinte: olha, eu vou fazer a cirurgia da sua esposa, mas você já fica sabendo que ela vai ficar com a paralisia facial permanente, eu não vou preservar o nervo facial, o nervo facial dela não será preservado. E aí a gente recebeu essa notícia, ficamos firmes, orando, e na hora que eu conversei com esse médico, eu senti algo ruim, eu senti
uma inquietação, uma perturbação, uma voz me dizendo assim: não opera com ele. Eu saí do consultório e disse para ela: nós não vamos operar com essa equipe. Nós vamos orar, vamos pedir a Deus uma direção e vamos operar com alguém que pelo menos creia, que pelo menos nos dê uma resposta positiva, que pelo menos nos dê uma esperança, né? E aí começamos a orar, e eu estava com a consulta marcada para ir falar com um médico de São Paulo, que é um dos melhores especialistas do Brasil, que opera esse tipo de tumor, preservando o nervo facial. E comprei a passagem por essa que está quebrada aí, como é o nome? Avianca, comprei a passagem pela Avianca. Mas antes de ir para São Paulo, eu conversando com meu primo, com Samuel Júnior, ele é meio alvoroçado, mas sabe das coisas, só é perturbado, alvoroçado, mas gente boa, está ali ele ali. Eu conversando com ele, ele disse: meu primo, ele me chama de meu primo, ele disse: meu primo, é o seguinte, se eu for entregar a minha cabeça, eu entregava a minha cabeça para o doutor Gomes. Eu perguntei: quem é doutor Gomes? É médico neurocirurgião do JF há 30 anos. Há 30 anos que o homem tira bala dentro da cabeça, abre cabeça, fecha a cabeça. Há 30 anos que ele pega a cabeça quebrada de acidente de moto, de carro. Há 30 anos que ele é neurocirurgião do JF. E professor de neurocirurgia, e é o professor dos residentes lá do JF que operam na neurocirurgia. Então a gente marcou uma consulta com o doutor Gomes. Chegamos lá 2 horas da tarde, ele nos fez esperar até 7 horas da noite. Aí já entrei irritado dentro do consultório dele, que eu não gosto muito de esperar, eu sou meio alvoroçado também. E ele fez esperar de 2 da tarde até 7 horas da noite. Quando eu cheguei lá, que eu sentei na frente do homem, a gente começou a conversar, o Espírito Santo disse assim: é esse aí. Porque você começa a conversar com ele, pode aplaudir o Senhor. Você começa a conversar com ele, e você vê que ele é um homem cheio de fé em Deus. Ele é cheio de fé em Deus, muita fé, muita fé. Tem ajudado muitas pessoas. E aí eu conversando com ele, ele disse assim: olha, achou graça. Parecia que eu estava combinando com ele um conserto do motor do carro. Tamanha a tranquilidade dele, parece que ele ia consertar o motor do carro, parece que ele ia consertar um ventilador. Achando graça, brincando, ele disse assim: eu vou operar a sua esposa e vou preservar o nervo facial dela. Eu disse: doutor, operando com o senhor, qual é a chance dela perder o nervo facial? Ele disse: é 1%. Eu não vou dizer, porque eu vou abrir, e a gente só sabe como é que está dentro quando a gente abre. Às vezes o tumor na ressonância, ele mostra um tamanho, quando você abre ele é outro tamanho. Quando eu abrir é que eu vou saber. Mas eu lhe dou 1% de chance dela perder o nervo facial. 50% de chance dela ficar com uma pequena paralisia temporária de 1 mês, 2 meses, fazendo a fisioterapia, ela volta ao normal completamente. Aí é 50%. Porque não tem como operar um tumor desse. Primeiro, eles abrem, vão abrindo, e ele vai queimando os vasos para não ter sangramento. Ele vai queimando, abrindo e queimando, abrindo e queimando, abrindo e queimando. Quando ele chega no tumor, ele queima, ele mata o tumor para depois começar a arrancar os pedaços dele. Porque ele está vivo. Se você puxar ele vivo, ele sangra. Então tem que queimar ele para puxar. E ele fica ao redor do nervo facial. Então ele tinha que queimar ele puxando. Só esse mexido já machuca o nervo facial. Já deixa ele. Então é muito difícil uma cirurgia dessa que não cause uma paralisia, pelo menos de 1 mês. A pessoa fazendo um tratamento, ela volta. Então nós decidimos operar com ele. E aí começamos a nos preparar, a orar, a jejuar e a confiar e entregar nas mãos do Senhor. Porque, irmão, olha para cá, uma situação dessa é só Deus. O ser humano tem muitas variáveis, irmão. Eu não estou dizendo para você, numa hora dessa, durante 7 horas, um médico desse, ele não pode espirrar, ele não pode tossir, ele não pode tremer a mão. Eu e você, a gente treme a mão aqui direto, ele não pode tremer. Os lugares são pequenos, ele opera com a lente lá, com óculos, os lugares são minuciosos, pequenos. E um monte de risco envolvido, a cabeça aberta, o cérebro aberto.
Então assim, nós começamos a nos preparar para isso, a orar, nos fortalecer em Deus, a buscar a nossa força em Deus, a buscar a nossa coragem em Deus, a colocar e derramar a nossa vida diante do Senhor. E aí a cirurgia marcada para sexta-feira passada, os dias foram passando, e quando a gente ia dormir de noite, a gente contando, falta 2 dias, falta 3 dias, falta 1 dia, é amanhã. Então ela foi marcado para ela se internar pela manhã, para operar às 14 horas, às 2 da tarde. Chegamos no hospital pela manhã, eu, ela, os meus 2 filhos, e a Lorena, a esposa do Yuri, e ficamos ali conversando no apartamento, aguardando. Meio dia, o enfermeiro disse que ela se trocasse, tirasse a roupa, colocasse a bata, e já se aprontasse, porque 2 horas eles iam buscar ela. E aí nós ficamos conversando. Quando deu meio dia e pouco, ela foi trocar de roupa, e ficou de batinha, sentadinha na cama, a gente conversando lá, e uma brincadeira, uma conversa vem, uma conversa vai, tentando relaxar um pouco, mas chega a hora que o enfermeiro chega com aquela cama lá, e diz assim, chegou a hora, e aí ela deita na cama, e aí quando ela deita na cama, abraça o filho, abraça a filha, eu vou lá e faço oração por ela, e de repente ela é levada levada para o centro cirúrgico. E nessa hora, eu tinha que ser forte, porque os meus filhos estavam ali. E a gente evitou que muitas pessoas estivessem perto, porque tem pessoas que às vezes, pelo pânico delas, elas atrapalham a nossa fé. A pessoa começa a chorar, a se desmontar, a se desesperar, ela começa a atrapalhar a sua firmeza, a sua fé, e eu não queria ninguém que pudesse atrapalhar ali a nossa segurança em Deus. Mas só eu e Deus sabemos como é que eu estava naquela hora, porque um lado de mim, uma parte de mim, parece que se abriu assim um abismo, um vácuo, sabe, você vê aquela pessoa indo, e meu Deus, ali você se sente tão impotente, e uma outra parte de mim, dizendo para mim assim, eu estou contigo, eu me senti amparado por Deus. Você sabe o que é isso? Eu me senti amparado por Deus. Em momento nenhum eu me desesperei, em momento nenhum eu disse, Deus me abandonou, Deus, por que eu estou passando por isso? Não, eu me senti amparado por Deus. Há 20 anos atrás, a minha filha estava há 40 dias num leito de hospital, numa situação muito grave, e eu perguntei para Deus, Deus, a minha filha vai morrer, e pela primeira vez eu ouvi o Senhor falar nos meus ouvidos, a tua filha não vai morrer, porque eu sou o Deus que faço a diferença na tua vida. Escute, nessa sexta-feira, quando ela foi levada, que eu fechei meus olhos, eu ouvi a voz do Senhor dizendo, eu estou contigo, eu estou aqui, eu me senti amparado por Deus. Mas meu querido, foram 7 horas intermináveis, 7 horas longas, 7 horas esperando uma resposta, 7 horas de agonia, e depois de 7 horas de agonia, tenha calma, porque eu ainda estou na metade da história, tem muita coisa, aconteceu muita coisa. Depois de 7 horas de agonia, o médico chega para dizer que a cirurgia foi um sucesso, que o tumor foi tirado dele 99%, não pode se dizer que tirou 100%, porque existem partes do tumor que são invisíveis a olho nu, mas 99% do tumor foi arrancado, nunca é tirado 100%. É um tumor benigno, e a cirurgia foi um sucesso, e ela foi para a UTI para ficar de observação, porque o protocolo da cirurgia requer que ela fique 2 dias de observação na UTI. Ela entrou 7 horas da noite, no outro dia foi a visita, e nós fomos lá visitar ela na UTI, ela estava muito sofrida, muito judiada, e uma parte do rosto paralisado, mas o nervo facial dela foi preservado. Foi preservado o nervo facial, e essa parte foi temporário, depois da fisioterapia, eu acho que daqui a 1 mês ela volta ao normal. Mas começou um pós-operatório com muito sofrimento, vomitando, dor de cabeça, tontura, náusea e passando mal.
E na primeira noite da UTI dela no São Mateus, pegou uma enfermeira péssima, porque existem enfermeiros que trabalham com muito amor. Eu vi isso esses dias. A gente tem que ser justo. Eu vi enfermeiros que trabalham com muito amor, sem interesse nenhum, com muito amor. Mas existem outros que estão ali só por obrigação, né? Então na primeira noite ela sofreu muito, porque ela pedia ajuda, ela gritava de dor, pedindo ajuda, e ninguém chegava para socorrer ela naquela UTI. Então foram 2 dias de muito sofrimento na UTI. Depois de 2 dias ela foi para o apartamento, foi para o quarto. Passou alguns dias no quarto, muito mal, muita tontura, dor de cabeça, muito mal, sofrendo muito. E aí foi para casa. Foi para casa na terça-feira à tarde. Na quarta-feira passou o dia em casa. Quarta-feira à noite eu preguei lá em Maracanaú. Contei essa história. Na quinta-feira à tarde eu estava me preparando para vir para o culto aqui na Nova Vida, quando ela começa a passar mal. Na quinta-feira de manhã ela já passou mal. A gente teve que segurar ela, que ela ia cair no banheiro. Eu segurei, a Mariana segurou, que a gente levava ela para o banheiro amparada. Ela passou mal, quase desmaiou nos braços da gente. A gente sentou ela ali, ficou passando mal, mas melhorou. Quando foi na quinta-feira à tarde, 1h30 da tarde, ela começou a não respirar, a não conseguir respirar, o ar não passava para os pulmões. Então a gente colocou ela no carro. Eu faltei o culto. A gente desabou lá para o hospital da Unimed. Quando nós chegamos lá, ela já desceu, já foi logo atendida. A primeira médica que atendeu ela já encaminhou para uma junta médica. Aqueles médicos se juntaram lá e já internaram ela na unidade de terapia de urgência. Já colocaram ela no oxigênio e já começou logo uma bateria de exame. Quando foi mais ou menos meia-noite, foi diagnosticado um trombo na veia cava. Eu não sei se por causa do procedimento para evitar hemorragia, eles dão algum tipo de medicamento que engrossa um pouco o sangue. Eu sei que ela teve a veia cava entupida, teve um trombo na veia cava, o sangue coagulou na veia cava. E aí ela tinha que ir para a UTI de novo. Isso na quinta-feira, meia-noite. Ela tinha que ir para a UTI de novo. Então meu filho disse assim: pai, isso aí é retaliação espiritual. E eu disse: a gente está enfrentando uma guerra espiritual, uma luta espiritual. E, irmão, você passar por todo esse processo, e depois ter que ver ela sofrendo, com dor, operada, voltar para a UTI para ficar sozinha, e viver tudo de novo, né? Mas ela tinha que ir para a UTI, para ser avaliado por um vascular, por um cirurgião vascular, para ver a necessidade de fazer um cateterismo, né? Ou ver se só com o medicamento se dissolvia, afinava o sangue, o anticoagulante afina o sangue e dissolve o coágulo. Então ela teve que ficar na UTI, e ela ficou na UTI até agora, 5 horas da tarde, porque agora ela já foi para o quarto. O coágulo já está se dissolvendo sozinho, com a medicação, aliás, com a medicação, ela já está respirando bem, ela já não é mais um paciente de UTI, e ela está se recuperando bem, porque o coágulo, só com a medicação, ele já está se dissolvendo, já está voltando ao normal, a circulação do sangue da veia cava dela está voltando ao normal. Então ela já voltou para o quarto. Eu acredito que daqui a 2 dias, mais ou menos, ela recebe alta. Mas quando a gente deixou ela na quinta-feira, na UTI, eu, meu filho e a minha filha dentro do carro, voltando para casa, e chegar em casa, ver as coisas dela, ver o quarto vazio, e sábado pela manhã para o hospital, e ver o horário do programa que ela fazia alegre lá com as crianças, todo sábado de manhã, ver ela ajeitando a roupinha dela, a imagem dela, preparando a bolsinha dela para ir para o hospital para se operar. Meu irmão, para um esposo que ama a esposa, você não sabe o que é isso não. Para uma esposa que ama seu marido, você não sabe o que é isso não. E a gente voltar na quinta-feira à noite, eu ter que ouvir, todos 3 em silêncio no carro, e eu ter que ouvir os meus filhos chorando um choro exprimido, chorando um choro para dentro. Você tem que olhar para o seu filho e ver ele dirigindo e enxugando as lágrimas e chorando para dentro. Você ouvir a sua filha atrás chorando. E a gente chegar na quinta-feira à noite
Eu passei a quinta-feira, de quinta para sexta, dentro do meu quarto, trancado aos pés do meu Senhor, dizendo a Ele: eu confio em Ti, Senhor. Eu não sei por que eu estou passando esse deserto, mas depois que eu passar esse deserto, Senhor, eu vou ganhar muito mais almas para Ti, eu vou estar muito mais apegado a Ti. Em momento nenhum eu perguntei para Deus por quê. Por que eu estou passando por isso? Eu não quero saber. Eu não quero saber e se toda essa luta ou retaliação espiritual, essa guerra que nós estamos enfrentando, é para criar no nosso coração um sentimento de abatimento ou de desistência. O diabo está perdendo o tempo dele, porque nós não vamos desistir, não vamos abandonar a nossa fé, não vamos retroceder na nossa fé. Você está me ouvindo? Eu sou um sujeito meio complicado, eu só funciono uma caixa de cada vez, eu não consigo. Então está com mais ou menos um mês que a rádio está. A rádio, eu não estou tomando conta mais da rádio. A igreja aqui, eu subo no altar, prego, mas a administração da obra da igreja está com um mês que eu não faço mais nada. Só orando por essa causa, por esse problema. Só orando por essa causa, por esse problema. Eu praticamente abandonei a igreja, abandonei a rádio, mas eu louvo a Deus pela vida dos meus pastores, dos meus obreiros, das minhas ovelhas, porque eu posso dizer para você, nós temos aqui ovelhas que nos amam de verdade. Eu não falo dos visitantes, eu falo, nós temos aqui ovelhas, pastores, obreiros, que eu posso passar um ano fora, e eu acredito que quando eu voltar vai estar do mesmo jeito, porque eles são fiéis, fiéis de verdade. Fiéis de verdade. Ontem nós estávamos na UTI e tem a cama dela fica de frente para uma porta, uma janela de dutos. Ela é de madeira fechada, com dutos, por dentro são dutos, encanação. E tinha uma tranca lá, e essa porta se abriu, puf. Na hora da visita a porta se abriu, puf. Aí soprou um vento. Aí eu disse: enfermeira, se abriu aqui. Ela disse: meu Deus, isso não se abre, primeira vez que se abriu, isso nunca se abriu. Aí ela vai lá e fecha com força, pá. Quando ela fecha, ela tranca. Ela vai lá e fecha, encosta lá e tranca, uma trancazinha, ela fecha. Quando ela sai de perto, a porta se abre com mais força ainda, pá, o vento. Aí eu disse: enfermeira, esse aí é o sopro, é o vento do Espírito. Aí ela disse assim: que esse vento seja bem-vindo. Olha para cá, fica de pé em nome do Senhor Jesus. Fica de pé em nome do Senhor Jesus. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Diga bem forte: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Aleluia. Precisamos aprender a servir a Deus na provação, no deserto, na dificuldade, quando as portas estão fechadas, quando tudo dá errado, quando a gente pensa que um gigante está vencido, derrotado, uma página está virada, e de repente esse gigante se levanta com muito mais fúria, igual Jezabel. Quando o profeta Elias pensou que Jezabel estava destruída, derrotada, porque havia matado seus 450 profetas, e ele pensou: agora eu destruí Jezabel, eu matei 450 profetas de Baal, e de repente ele recebe um recado de Jezabel dizendo: olha, diga a Elias, que do jeito que ele fez com meus profetas, eu vou fazer com ele, eu vou para cima dele. E Elias, que estava naquela hora com moral, fortalecido, e Deus estava honrando ele, ele teve medo da ameaça de Jezabel, e fugiu para uma caverna, porque entrou em pânico, porque sentiu cansado. E o inimigo quer nos vencer pelo cansaço, ele quer fazer você desistir. Meu irmão, você começar é fácil, começar algo é fácil, começar de novo é muito mais difícil. Mas se for preciso começar de novo, comece. Se for preciso tentar outra vez, tente, mas não desista. Você está me ouvindo?
Crente de verdade é aquele que passa na prensa. Tem muita gente aqui, eu não me iludo mais com multidões. Eu falei isso aqui pela manhã. Eu não me iludo com multidões. Já passei da fase de janela de avião. Multidões são vulneráveis, flutuante, igual rodoviária, está sempre lotada, mas nunca são as mesmas pessoas. Porque muitos são frequentadores, flutuantes, não permanecem, não tem raiz, não se firmam. Irmão, tem gente que está aqui para receber um milagre. Se receber esse milagre, vai embora, nunca mais aparece. Se não receber, vai embora do mesmo jeito. Mas o crente de verdade não, o cristão, a ovelha, o discípulo, ele permanece, mesmo quando ele está enfrentando uma tribulação, que ele procura uma razão e ele não encontra essa razão, ele procura uma resposta e ele não encontra essa resposta, ele não sabe por quê, mesmo assim ele permanece fiel ao Senhor. Eu orei ao Senhor e disse: Senhor, se há alguma falha em mim, e há muitas, Senhor, me mostra as áreas da minha vida que eu tenho dado brecha para o inimigo. E eu passei de quinta para sexta pedindo perdão a Deus, derramando minha vida na presença do Senhor. Mas em momento algum, embora eu estivesse cheio de pavor, em momento algum a minha fé foi abalada. Eu estava amparado em Deus. Aquele salmo que fica ecoando na minha mente, o Salmo 91 ecoando na minha mente, o Salmo 121, esse salmo: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Quando você sai do elevador, do 8º andar, onde fica a UTI, lá na Unimed, 8º andar, quando você sai do elevador, que você entra à direita, você vê uma placa dizendo assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Irmão, olha para cá. Eu preguei nesse texto quarta-feira lá em Maracanaú. Eu preguei o Salmo 121 quarta-feira em Maracanaú. Quando eu chego na quinta-feira na Unimed, na UTI, que eu entro à direita, que eu olho a placa e vejo: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Estava lá a placa. Olha para cá. Diga para quem está perto de você: não desista. Mesmo quando você não estiver entendendo nada, não desista. Mesmo quando você estiver fraco, mesmo quando você estiver abatido, mesmo quando você estiver sofrendo, mesmo quando você estiver com dor, mesmo na tribulação, no deserto, mesmo no dia da angústia, dias de aflição, dias de luta, não desista, creia nele. Ele é fiel, ele tem poder para fazer tudo. Ele tem poder para fazer tudo. Olha para cá. Há 27 anos atrás eu entreguei a minha vida a Ele. E a minha mãe pregava para mim e dizia: filho, se converta. Eu dizia: mãe, no dia que eu me converter, eu só me converto para ser crente de verdade. Eu não vou me converter para ser uma fraude. Eu não vou me converter para ser uma mentira. Eu não vou me converter para ser um crente morno. Diz lá no livro do Apocalipse: porque tu és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. A gente vive um tempo de evangelho light, de um evangelhozinho capenga, de gente que vem para a igreja no domingo e fica usando o celular na hora do culto, de gente que fica roendo unha, fica sentado lá atrás para ficar no WhatsApp, no celular, de gente que não leva Deus a sério. Não leva Deus a sério, irmão. Leva Deus a deboche, leva Deus do qualquer jeito. Pastor, eu acho que para servir a Deus é do meu jeito. Não é, ninguém aqui serve a Deus do seu jeito. A gente serve a Deus do jeito dele, não é do seu jeito, é do jeito dele. Você está me ouvindo? Eu digo uma coisa, irmão: o crente fiel a Deus enfrenta tribulação, e o crente que não é fiel a Deus enfrenta tribulação. O que vai fazer a diferença, sabe o que é? É se a sua casa está edificada sobre a rocha. Amém? Porque a tempestade vem,
a chuva forte, o maremoto vem, tanto para quem tem a casa construída sobre a areia, como para quem tem a casa construída sobre a rocha. Sabe o que é que vai fazer a diferença? São os alicerces. A casa sobre a areia vem a tempestade, grande é a ruína dela, porque esse crente, ele não tem raízes, ele é um flutuante. É o rapazinho que vem com a menina para a igreja aqui no domingo à noite, terminar o culto, vai lanchar com ela e depois leva ela para um motel, e acha que está tudo bem. É a meninazinha que vem para a igreja e se relaciona com homem casado. É um monte de gente que acha bonito o louvor, acha bacana a pregação, acha o louvor legal, mas não se decide, vive na igreja, e é impressionante porque estão perdidos dentro da igreja, perdidos dentro do ambiente religioso. Quem você é, no que foi que você se transformou, o que é que você está fazendo com a sua vida? Porque, meu irmão, eu estou há 27 anos na fé, e hoje eu estou passando por uma grande tribulação, mas eu estou firme, confiante nele, inabalável na minha fé. Eu disse para Deus: Deus, o Senhor sabe que tudo que eu não quero na minha vida é perder a minha esposa, porque vai ser muito difícil para eu consolar os meus filhos. Eu não sei como é que vai ficar a fé e a cabeça deles se eu perder a minha esposa. Mas eu digo uma coisa para o Senhor: mesmo que o Senhor decida levar a minha esposa, eu vou te amar mais ainda e vou te servir até o último dia da minha vida. Eu busquei coragem em mim para dizer isso para Deus. Mesmo que o Senhor tire a minha esposa, eu vou ser fiel a Ti e vou te servir pelo resto da minha vida. Só quero que o Senhor me dê uns dias para eu me recuperar, e me dê força para eu consolar os meus filhos. Mas eu acredito no Teu amor e na Tua fidelidade. E o Senhor sabe que a minha esposa é uma coluna no meu ministério. Eu não seria quem eu sou e não teria chegado aonde eu cheguei, se não fosse esse anjo que o Senhor colocou na minha vida e deu para mim de presente. Eu falei tanta coisa com Deus, em momento algum eu me reclamei com Deus, porque tudo que Deus tem feito na minha vida até hoje, se Ele não fizesse mais nada, eu seria grato a Ele, porque eu decidi servir a Ele de verdade. Eu deixei a prostituição, eu deixei a bebida, a farra, eu deixei tudo o que não prestava para servir a Ele de verdade. E eu me arrependo de muita coisa nessa vida, mas eu não me arrependo dessa decisão que um dia eu tomei. Você está me ouvindo? Tem gente que quer servir a Deus, mas eu não quero deixar isso aqui. Ou você deixa tudo, ou você não deixa nada. Desculpe a expressão, é tudo ou nada. Ou você é, ou você não é porcaria nenhuma. Ou você está dentro, ou você está fora. Não tem como ficar em cima do muro, não. Na vida espiritual não existe esse território em cima do muro, isso não existe. Ou você está debaixo da cobertura daquele que tem poder para fazer tudo, ou você está vivendo segundo o domínio daquele que opera nos filhos da desobediência. Você está me ouvindo? Então, irmão, servir a Deus não é só coisas boas acontecendo. Há 27 anos que eu estou na fé, já aconteceu muita coisa boa na minha vida, mas de vez em quando Deus me leva por um deserto, por caminhos mais difíceis, por situações que a gente não entende, dias de angústia, dias de aflição, dias de provação. Diz aí, se prepare, diga isso para quem está perto de você: se prepare para viver uma fé sobrenatural. Diga isso, se prepare para viver uma fé sobrenatural, para viver uma fé ultra circunstancial, para viver uma fé fora do comum. Você está me ouvindo? Amém ou não amém? Eu quero fazer um clamor hoje. Eu quero fazer uma oração. Eu vou deixar a oferta para o final. Eu acredito que ninguém vai sair e dar as costas, e vou terminar antes das 9. Mas eu quero que você diga para quem está perto de você: não desista. Mesmo se todos disserem que não tem jeito,
Ele sempre tem a última palavra. Você está me ouvindo? Você ainda vai andar sobre as águas com Ele. Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos e com muita fé diga assim para o Senhor: Senhor, eu quero corrigir o meu curso, a minha rota. Eu quero que o Senhor arranque da minha vida tudo aquilo que não te agrada, que não te pertence. Eu quero vencer o mal e não quero que ele tenha domínio sobre mim. Não quero fazer coisas que te entristecem e que me deixam deprimido, arrasado e destituído da tua presença. Não quero sair da tua presença. Eu quero viver na tua presença. Eu quero andar na tua presença. Eu quero mais dela, da tua presença na minha vida. Eu quero ser cheio do teu Espírito Santo. Mas eu sei, Senhor, que o Senhor é santo e o Senhor não habita em vaso sujo. Eu sei, Senhor, que o Senhor é a verdade e o Senhor não habita com a mentira. Então eu não quero mais mentira. Eu não quero usar máscaras. Eu não quero ser uma farsa. Eu não quero ser uma fraude. Eu quero que o mundo espiritual olhe para mim e veja em mim a tua presença. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam em mim a tua glória. Então, Senhor, lava as minhas vestes, purifica o meu coração. Eu te peço perdão por todos os meus pecados. Não são poucos, mas eu me arrependo de cada um deles. Me lava com o teu sangue. Eu quero sair daqui leve. Todo o peso, todo o fardo, a culpa, os pensamentos malignos, pecaminosos, imorais. Lava a minha mente, cura a minha mente, os meus pensamentos. Eu não quero ser prisioneiro de cadeias espirituais do inferno, de pensamentos malignos, de obsessões, de perturbações, de inquietações, de angústia, de depressão, de síndrome do pânico. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus. Tudo que é maligno, eu repreendo em nome do Senhor Jesus. Sai do redor da minha vida, Satanás, eu te repreendo, sai, em nome do Senhor Jesus, sai. Recachore, recanderesori, evalabassuri, chore, caraceri, andere, halabassori, evala, chore, cantaria, sei, evalabassuria, recachore, andere, evalabassori, cantaria. O Deus que sara, o Deus que cura. Meu Deus, em 1 ano e meio, quantas pessoas não subiram nesse altar me mostrando laudos, exames do antes e do depois. Pastor, meu pastor, está aqui o tumor, pastor. Nesse exame ele aparece, nesse aqui ele não aparece mais. Em 1 ano e meio eu perguntei para Deus: olha quantos irmãos não chegam, Senhor, dizendo que o tumor desapareceu, mostrando os exames no rádio, na igreja. Mas se eu tiver que passar, eu vou passar, Senhor. Que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Se esse deserto é para me deixar mais forte, mais apegado a ti, mais preparado, então eu vou passar por esse deserto.
mas eu tenho absoluta certeza que em tempo algum eu serei desamparado por ti. Você que está lá atrás, dá lugar ao Espírito do Senhor. Deus está aqui. Abre a tua boca para adorar. Ele quer te encher. Eu quero me firmar. Diga para Deus: aumenta a minha fé, Senhor. Me dá uma fé corajosa, perseverante, teimosa. Me dá uma fé ultra circunstancial, uma fé de adorador, de crente, de verdade no Senhor. Me dá essa fé, Senhor, que não foge, que não se esconde, que enfrenta. E se o gigante se levantar, derruba ele de novo, mas ele não vai te vencer. Eu quero que você entenda isso. Deixa eu ser profeta na sua vida. Deixa eu ser profeta. Esse gigante não vai te vencer. Daqui a um mês nós vamos estar fazendo uma celebração aqui nesse ministério, e a minha esposa vai estar no altar comigo. Então, em nome do Senhor, creia. Eu não sei qual é o seu deserto, qual é o seu gigante, eu não sei qual é a sua causa, mas eu quero que você receba essa palavra. Deixa eu ser profeta na tua vida. Já está resolvido. Recaxeria, anderessori, evalabasúria.